Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, rico estou, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e castigo aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Senhor se manifeste através da palavra, através do teu Espírito, da tua presença nesse lugar, e que possamos ouvir a tua voz. Que possamos, ó Deus, através da unção do teu Espírito, perceber no nosso coração aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Quem escreveu Apocalipse, a palavra Apocalipse significa tão somente revelação, né? Apocalipse a palavra significa tirar o véu, abrir a cortina e mostrar o que está por trás da cortina, por trás do véu. É isso que significa Apocalipse. Modernamente, o pessoal pensa que Apocalipse é destruição do mundo, bomba atômica, peste, não sei. Não, Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. E ela aparece logo no começo, lá no versículo 1, né? No versículo 1 de Apocalipse diz assim, revelação, e se você pegar no original, vai estar Apocalipse de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo. Então, e Jesus, então ele se revela. E ele se revela a um homem, que é aquele que escreveu o livro de Apocalipse, que é o apóstolo João. João escreve o livro de Apocalipse. E quem era João? João era um bispo. O que é um bispo? Um bispo é um pastor que cuida de diversas igrejas. E João era bispo das igrejas da Ásia Menor. Então ele era uma pessoa muito ocupada. Ele era uma pessoa que corria para pregar numa igreja, corria para pregar na outra igreja, ensinava na igreja de Éfeso, ensinava na igreja de Esmirna, ia para outra igreja, corria para outra igreja, era uma correria só. Testemunhando o Evangelho de Jesus. Mas aconteceu algo com João, vamos ver, está lá no capítulo 1, no versículo 9, abra lá em Apocalipse 1:9, diz assim,
Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Até aqui. O João, por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, dele estar pregando um lugar, pregando no outro, pregando no outro. Ele era perseguido pelo Império Romano e foi então exilado numa ilha, preso numa ilha. Era uma ilha que não tinha nada. Até hoje em dia nessa ilha não tem nada. O pessoal vai lá fazer turismo, mas nem turismo não dá para fazer direito. E o pessoal que vai lá vai para tentar ouvir as vozes, são místicos, né? Então, Deus o tira de uma situação, de uma correria danada para colocar preso numa ilha, e quando ele está naquela ilha, ele que estava acostumado a pregar o Evangelho, ele deve ter pensado assim, meu Deus, eu tenho que estar lá no meio das igrejas, pregando. Por que Deus permitiu que eu ficasse aqui exilado, preso? E os irmãos sabem que João, ele era pescador. Só que ele estava naquela ilha e não tinha um barco para ele ir. Ele estava preso. Não tinha liberdade. Por que será que Deus permitiu? Sabe por quê? Porque Deus queria falar com ele. Falar mais de perto, ter um tete-a-tete pessoal, íntimo, no momento que ele não tivesse muita coisa para fazer. Cantamos agora há pouco, né? Eu nem sabia que ia cantar essa música, esse tic-tac, né? E às vezes esse tic-tac não deixa a gente se aproximar de Deus, não deixa a gente buscar a Deus. Quantos pregadores estão pregando, ensinando, preocupado com os irmãos, com a igreja, com a família, com o sustento, e não tem tempo para ter uma intimidade com Deus, porque intimidade denota tempo. E Deus às vezes resolve, né? No caso de João foi bom. O que você acharia? Você está no auge do trabalho, se envolvendo, de repente Deus pega, permite, porque foi Deus, embora tenha sido uma ordem do imperador romano, foi Deus que o colocou naquela ilha. E quantas vezes Deus nos coloca numa ilha, porque Ele quer falar conosco, e a ilha não precisa ser uma ilha no meio do oceano, mas muitas vezes é a ilha de uma UTI. O meu tio, ele teve uma experiência fantástica com Deus. Sabe aonde? Na UTI. Esperando a recuperação, esperando ser entubado com Covid. O médico achava que ele não teria mais chance, que não sairia de lá. Na verdade, naquela UTI ninguém saiu, só ele, naquele período. E quando eu converso com ele, ele fala de algumas experiências que ele teve, que para os médicos pode ser até alucinação, mas a experiência bíblica que a gente tem, nós identificamos a ação de anjos, um mover ali. Deus tem um propósito, mas muitas vezes Deus nos chama para o particular. Ele quer falar conosco, e você está tão ocupado, esse tic-tac, 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 que envolve o mundo, me domina, segundo por segundo. E ele vai para a ilha de Pátimos, e olha o que aconteceu na ilha de Pátimos. Porque se ele não estivesse lá, ele teria essa oportunidade. Diz assim no versículo 10, no dia do Senhor achei-me no Espírito,
E ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Ele estava sozinho na ilha? Jesus apareceu ali para ele. Diz que atrás dele, né? Ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro que você vê e envie para as igrejas, as 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Era para mandar para aquelas igrejas. Igrejas que ele conhecia. Jesus diz: manda isso para essas igrejas. No versículo 12 diz que ele voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Os irmãos sabem o que é um candelabro, né? 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem. O candelabro aqui, ele representa as igrejas, tá? Logo depois vai aparecer a interpretação no mesmo capítulo: os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então ele viu no versículo 13: e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos pés. Essa veste é a veste do sacerdote. Um cinturão de ouro ao redor do peito. Esse cinturão era o cinturão do rei. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Cabelos brancos fala de eternidade. Diz assim: os seus olhos eram como chama de fogo, porque ele penetrava a capacidade de ver, a sua onisciência. Os seus pés como bronze numa fornalha ardente. Os pés daquele que tem o domínio sobre todos os territórios. E a sua voz como o som de muitas águas, é a voz que abrange todas as nações. E na sua mão direita, 7 estrelas, que representam todo o mundo angelical e todos os pastores de todas as igrejas. Na mão direita. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Olha só a descrição de Jesus aqui, né? Ele é descrito como rei, como sacerdote, como profeta, como aquele que tem a palavra, como aquele que penetra na profundidade do ser. E ele começa a falar das igrejas. Quando ele se apresenta, ele diz assim no versículo 17: quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. É Jesus quem tem tudo isso. Ele se apresenta: escreva para as igrejas. Hoje a gente vai falar sobre a igreja de Laodiceia, mas é muito interessante o pastor da igreja aqui, né? Esse bispo dessas igrejas. Jesus disse assim: olha, eu tenho olhos penetrantes e eu vou falar. E ele começa a falar das igrejas. E ele diz assim: olha, essa igreja de Éfeso, ela é muito disciplinada, mas é uma igreja que não tem amor.
O João deve ter se assustado, porque ele era pastor da igreja de Éfeso. Ele pensou, mas eu gosto tanto dessa igreja, uma igreja tão disciplinada, uma igreja que não tolera o mal, que não tolera erro. Mas Jesus, que enxerga profundamente, ele enxergou na profundidade daquela igreja e diz, olha, falta amor. Para outra igreja, Jesus disse, olha, ali tem uma sacerdotisa, uma profetisa, chamada Jezabel, que ensina os meus servos a se prostituir, e ensina sobre as profundezas de Satanás. João deve ter tudo isso acontecendo. E Jesus diz, olha, aquela outra igreja, ela tem uma fama de que é avivada, mas está morta. Porque Jesus enxerga diferente da gente. Daí ele olha para duas igrejas lá e diz, sabe aquela igreja fraquinha? Ela é forte. João deve ter pensado assim, poxa, é a igreja que eu ia investir, porque é fraquinha, mas aos olhos de Jesus ela era forte. E sabe aquela igreja lá pobre? Ela é rica. Porque a percepção de Jesus é diferente. Por isso que a liderança, ela tem que dobrar os joelhos para enxergar a realidade. A realidade. Porque Jesus enxerga diferente da gente. Se nós não enxergarmos com os olhos de Jesus, nós não vamos perceber, muitas vezes, o que está acontecendo. Às vezes o marido está indo para o inferno e você está ajudando a empurrar. Por quê? Você acha, não, está tudo bem. O filho está indo para o caminho da prostituição, das drogas, e lá na esquina, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai estar envolvido em pecado. E você está lá feliz, ai, meu filho é maravilhoso. Não é maravilhoso. Se não entregou o coração a Jesus, se não ama a palavra. Jesus enxerga diferente. Diferente de nós. E Jesus mostra, faz um raio-x daquelas igrejas e manda João escrever. Mas a igreja de Laodiceia, vamos lá para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14. Alguns acreditam que essa igreja de Laodiceia corresponde à igreja da época que estamos vivendo hoje, né? Existem grupos que são chamados dispensacionalistas, que acreditam que nós vivemos numa dispensação, onde a igreja no mundo se parece muito com a igreja de Laodiceia, que é a última que aparece aqui antes da volta do Senhor Jesus, segundo essa visão. Mas vamos ver como que a igreja de Laodiceia diz assim, no capítulo 3, versículo 14, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas são as palavras do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação, de Deus, que é Jesus, né? Jesus falando. Conheço as suas obras, e sei que você não é frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é uma palavra muito pesada do Senhor Jesus, sabe? Uma palavra difícil do Senhor Jesus, porque o corpo de Cristo, que é a igreja, o seu próprio corpo, ele diz que ele estava a ponto de vomitar. Por quê? Porque eles não eram nem quentes nem frios. E é uma palavra pesada, porque você só consegue vomitar o que está no corpo. Você não consegue vomitar o que está fora do corpo.
Então aqui está falando de pessoas que estão realmente no corpo, que estão na igreja. E o estar quase vomitando, todos aqui já tiveram essa experiência. Sabe quando você está quase, mas você está segurando para não vomitar? Aquela ânsia. Jesus está falando que estava bem nesse ponto. Ele estava a ponto de vomitar. Ele estava sentindo aqueles espasmos. Ele estava sentindo aquele anseio ali dentro, quase. E segurando para não vomitar. Porque vomitar, nesse contexto, significa abandonar o que está dentro e jogar para o lado de fora. Isso implicaria no quê? Em perdição. Em não absorção do corpo. Estou a ponto de vomitar. Estou quase vomitando. Por quê? Porque não és nem frio e nem quente. És morno. E o que causava isso? Nós vamos ver qual o estado que causa essa náusea. E olha que isso daí aparece muito na Bíblia, né? Lá no livro de Isaías, quando o povo orava, levantava as mãos e fazia os sacrifícios, lá o profeta, que era a boca de Deus, ele dizia assim para o povo: quando vocês vêm para pisar nos meus átrios, quem requereu isso das vossas mãos? E quando vocês estão orando e levantando as mãos aos céus, eu tenho náusea. No livro de Isaías diz também, no Antigo Testamento. Teve um fato lá, no meio do povo, quando o povo de Israel saiu do Egito, começaram a reclamar, e queriam voltar para a escravidão, e queriam... reclamando da liderança, reclamando de Deus no deserto. Deus falou assim: Moisés, farei de ti, Moisés, uma grande nação. Deus estava quase vomitando aquele povo para fora. E Moisés disse: não, Senhor, risca o meu nome se fizeres isso, mas perdoa esse povo. E Deus perdoou o povo e libertou aquele povo, porque estava num limite em relação à tolerância de Deus. Mas o que leva, o que causa em Deus esse sentimento? Nós vamos ver que aparece no versículo 17. O primeiro motivo está ali. Você diz: rico sou, estou enriquecido e não preciso de nada. Não compreende, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A primeira razão que causa isso no Senhor é o sentimento de autossuficiência. Tem gente que tem uma autossuficiência tão grande que vive a vida agindo como se não precisasse de Deus. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Parece até a igreja da teologia da prosperidade, né? Nós somos ricos, nós somos poderosos, nós somos os melhores, nós não temos falta de nada, nós somos filhos do rei. É esse discurso. É autossuficiência. Você pode ordenar a bênção, porque a pessoa que reconhece que depende de Deus, ela anda com Deus.
ela reconhece que aquele texto que Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. É um fato. Se você se levanta, é porque Deus permite. Se você estuda, é porque Deus permite. Se num dado momento for tirado de você a capacidade cognitiva, você já não estuda, você já não trabalha. Paulo diz assim que é nele que andamos, nos movemos e respiramos e existimos. Está lá em Atos. A nossa dependência de Deus é total. E quando você tem no coração esse sentimento: rico sou, estou enriquecido, não preciso de nada, você já está causando náusea no Senhor, porque você se sente independente de Deus. E ai de você querendo andar sozinho, né? A Bíblia diz assim que nós fomos colocados em lugares escorregadios, né? Por que lugares escorregadios? Tem gente que não sabe que anda em lugar escorregadio. Tem um pregador chamado Jonathan Edwards. Ele é lá da época dos puritanos ainda, é um pregador de 1700 por aí, né? Nessa época. E ele pregou um sermão sobre um texto de Deuteronômio que fala assim que próximos a tropeçar. E quando ele fala desse tropeço, é um tropeço que leva ao inferno. Porque assim, quando você está caminhando, até a Gisele esses dias disse que estava andando, nem sabe como é que caiu, né? É um tropeço. E nós vivemos assim pela misericórdia de Deus. É Deus que impede que caiamos a ponto de irmos para a condenação eterna. Porque basta um tropeço, se você estiver sem Cristo, e você pode partir para um lugar que não tem retorno. Então, quando você diz: rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada, eu sou autossuficiente. Por quê? Porque eu sou inteligente, sou forte, tenho saúde. Você já está colocando Deus do lado de fora. E você depende absolutamente de Deus. É a graça comum que permite que até aqueles que não têm Cristo continuem existindo. E a graça especial é aquela que te salva. Quando você tem esse sentimento, você começa a cair e causar em Deus esse enjoo. Segunda razão que causa isso está no versículo 18. Diz assim: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Compre, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado. Como é que a gente compra de Deus? Tem alguma moeda lá no céu que a gente pode trocar? Por que está dizendo compre? Tem uma moeda, eu vou dizer para os irmãos que tem. Sabia que tem uma moeda? E eu sinto muito, mas você não vai conseguir nada de Deus se você não usar essa moeda. Sabe qual que é a moeda? Vamos abrir lá em Isaías, no capítulo 55. E aqui tem um segredo para você mudar de vida, tá? Isaías capítulo 55, versículo 1, diz assim: todos encontraram Isaías 55, 1. Aqui tem um segredo para você salvar a sua família, para você salvar quem você ama, para você conquistar
a vitória nas suas orações. Está aqui o segredo. Isaías 55 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Sabe qual que é a moeda? Está no começo do versículo. Todos os que estão com sede, todos os que estão com fome. A moeda que você consegue usar para conquistar aquilo que Deus tem para você é fome e sede. Fome e sede de justiça, o que Jesus ensinou? Aquele que tem fome e sede de justiça será farto. Será farto, terá fartura de justiça. Mas você tem que ter fome, você tem que ter sede, você tem que ter vontade, intensidade, o desejo. Alguém já teve fome, assim, louco para chegar em casa para comer um virado, alguma coisa, de feijão, uma carninha? Sabe quando você está lá na escola, na faculdade, e você não comprou o lanche, e você quer chegar em casa, e você quer comer, e fica até mal-humorado, né? Menos a Fernanda. Você tem esse tipo de fome de Deus? Você tem esse tipo de sede das coisas de Deus? Você tem esse desejo? Porque se você desejar, se você quiser, se você tiver fome, se você estiver ansioso para receber aquilo, você vai orar. Você vai dobrar o joelho. Você vai na casa de Deus. Você vai buscar. Você vai na Bíblia. Mas você ora assim: Senhor, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu estou precisando de tal coisa, amém. Senhor, meu filho, não sei o que lá, amém. Daí Deus pergunta: esse daí não está com fome, não. Não deseja, não. Intensamente, não. Jesus, quando intercedeu por nós, o que ele fez? Ele suou sangue. Sangue. Não é dinheiro, tá? Não é dinheiro. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, lembram? Eu preguei esses dias sobre ela, né? Aquela mulher, 12 anos, hemorragia, 12 anos, era para ter morrido, mas estava lá seca, estava lá branca. Pálida. Mas ela queria ser liberta. Ela era considerada imunda, ela não podia estar no meio da multidão, mas ela saiu da casa dela, ela se meteu no meio da multidão. Ela poderia ter sido repreendida por todos, até por Jesus, porque ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela pensou: se eu tocar em Jesus, se eu conseguir chegar perto, mas ela não tinha força nem para caminhar direito. E ela foi, e ela toca em Jesus, nas vestes apenas. Ela queria sair dali anônima. Ela percebeu que algo se operou nela, mas foi com intensidade que ela buscou. Zaqueu queria ver Jesus. Aquele homem rico subiu num sicômoro, se expôs. Mas você quer, mas não quer buscar, não quer orar com intensidade, não quer esforço. Vamos ver lá em Isaías no 45, ou melhor, no 44, versículo 3.
Isaías 44, versículo 3, o que diz ali? Diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Mas é derramarei água sobre a terra sedenta. Você se pergunta, né? Por que será? Você está com sede? Vamos voltar lá em Apocalipse, no capítulo 3. O segundo motivo, então, que leva Deus a querer vomitar alguém do seu corpo, é quando a pessoa se acha suficiente e não busca. E o conselho que Jesus dá no versículo 18 do capítulo 3 de Apocalipse, dou-lhe esse conselho: compre de mim. E a moeda é a fome e a sede, o desejo de Deus. Compre de mim ouro refinado, você se tornará rico. Compre vestes brancas. Será que você tem ansiedade para ser limpo dos pecados? Você deseja ser santo? Você deseja ser liberto dos vícios? Se você desejar intensamente, você estará comprando, porque Deus estará te concedendo pela sua graça o poder de se libertar e ter as vestes limpas. Compre colírio para ungir os teus olhos. A gente prega a palavra de Deus, né? Às vezes eu fico até assim chateado, porque a gente mostra claramente o que diz a palavra, porém, tem gente que não quer enxergar. Isso é de colírio, né? Não quer enxergar. Compre colírio. Sabe o que é comprar colírio? Eu chegar diante de Deus e dizer: eu desejo ver, eu desejo conhecer, eu desejo saber a profundidade da tua palavra. Mas você quer dormir? Você não quer a palavra? Você olha a palavra como se fosse um Zé Mané qualquer um, mas é a palavra de Deus. Viva! A mesma palavra que criou o universo lá no início é a que é proclamada. Como é que Deus não vai querer vomitar da sua boca alguém que despreza a sua palavra que criou o universo? Tem que desejar ver. Intensamente, ter fome, ter sede. E finalmente, irmãos, o que leva o Senhor a sentir náusea está no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A igreja é a noiva. Aonde que estava o noivo? Do lado de fora da igreja, batendo na porta e dizendo: se abrir a porta, nós vamos fazer o banquete. Lembra das bodas do Cordeiro? Eu preguei esses dias, né? Agora, essa noiva aqui, ela era tão indiferente ao noivo, que o noivo ficava para o lado de fora. Porque o normal é a noiva e o noivo quererem ficar juntos. O normal é a noiva e o noivo conversarem muito.
O normal é a noiva e o noivo terem planos e pegarem esses planos e edificarem juntos. Mas essa noiva não abria a porta para o noivo. E o noivo diz: eis que estou à porta e bato. Imagine uma igreja que esqueceu de colocar Jesus do lado de dentro. Por quê? Porque ela já tem tudo, não precisa de Jesus. Ela tem tudo. Ela é rica e está enriquecendo, e de nada tem falta. Nós estamos aqui numa campanha ferrenha para conseguirmos aí valores para colocar placa na igreja, microfone, banheiro para fazer, fechar aquela parte. Conseguimos arrecadar R$ 1.200. Só o vaso sanitário custa R$ 800, né? Porque tem que ser com aquela caixa embutida. Mas tem igrejas que dizem: nós não precisamos de nada. Israel até falou esses dias, né? Nós não precisamos de retroprojetor, porque ele tem aqueles telões que a gente não precisa ficar com medo de ficar na frente da luz, né? Todo o equipamento de som, o prédio suntuoso, pastor passa as férias na Europa, não precisamos de nada. Nada contra aqueles que podem e vão e levam Jesus junto, né? Mas e se você diz que não precisa de nada, nem de Jesus? E daí Jesus fica lá do lado de fora da igreja e ele bate: olha, eu não quero te vomitar, mas está difícil segurar. Famílias que não percebem que os seus filhos estão quase vomitados. É muito triste isso. E nós que estamos no ministério, a gente acompanha a trajetória de muita gente. Depois de muitos anos no ministério, a gente vê por que determinada pessoa que estava na igreja, saiu da igreja, e daí um filho foi por um caminho, a filha foi por outro caminho, e daí viraram ladrões, desonestos, não querem saber da igreja, preocupados só com o ego, zombam de Deus. Só que quando Jesus ainda estava com náuseas, a gente falava: olha, cuidado, porque depois que vomitou, está fora do corpo. Cuide da sua família. O filho é amaziado e você não tem coragem de dizer para ele assim: você está com uma pessoa que não é tua mulher, e que esse que está contigo não é teu marido, vocês estão morando juntos, Deus está desagradado disso, e isso é pecado? Não. Hoje em dia é normal. Que Jesus vomite. Meu filho, ele só foi lá para fumar como é que é aquele que tem o caninho assim, o narguilé, né? Ele só foi lá para isso. E aquilo lá não é nada, não é cigarro, é vício. E se você é escravo, tudo aquilo que você se submete para ser escravo, você está substituindo Jesus. Se você, por exemplo, é escravo do cigarro, o cigarro é o teu Deus. Se você é escravo da maconha, a maconha é o teu Deus. Se você é escravo da bebida, a bebida é o teu Deus. Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém, com nada. Se você é escravo do sexo ilícito, fora do casamento, o sexo fora do casamento é o teu Deus.
Estou a ponto de vomitá-lo para fora do corpo. Mas Jesus é tão bondoso, tão maravilhoso, que ele ainda diz aqui, ó, apesar de tudo isso, que essa igreja aqui, acho que de todas as que aparecem aqui, essa é a... E dizem que é a igreja da nossa época, né? E quando a gente olha aqui, a gente até imagina que pode ser mesmo. A igreja que é rica por fora e pobre por dentro. Mas Jesus é tão bondoso que ele bate ainda na porta e diz: deixa eu entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está fazendo um convite para a comunhão e a intimidade. Só que só vai abrir a porta quem tiver ânsia e desejo, sede e fome de Jesus. Se não tiver isso, não vai se dar ao esforço de caminhar até a porta e abrir e convidar Jesus para entrar, para cear. Mas se você tiver vontade e sede de Deus, se você tiver fome de Deus, aí você fará isso. Feche seus olhos. Eu não sei como é que está a sua vida, a sua família. Talvez os teus filhos estejam a ponto de ser vomitados. Talvez você não esteja tão tíbio na fé que você não tem fome de Deus quando ora e quando lê a Bíblia. Você está tão envolvido com tantas coisas, mas aquele desejo ardente pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, você não sente na sua vida. Não sei como é que você está, mas tudo pode mudar se você ouvir o toque do Senhor e abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser viver uma vida diferente e abrir a porta para o Senhor, para cear com Ele, eu convido que você levante uma de suas mãos, onde você está. Não vou te envergonhar em público, basta um gesto e depois vamos orar por você. Porque o gesto é sinal de que você está marcando posição. Não para o pastor nem para a igreja, mas para Deus. Dizendo assim: Senhor, eu quero ter fome, eu quero ter sede, eu quero desejar, eu não quero ser morno. É isso que você estará dizendo. Levante uma de suas mãos. Amém. Nós vamos orar. Levante uma de suas mãos. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Todo-Poderoso, estamos diante da Tua palavra, que no livro de Apocalipse aparece como voz e trovão, Senhor. Nós não estamos diante de qualquer coisa, diante da Tua presença, diante da presença do Teu Espírito Santo. Te louvamos, ó Deus, porque nós temos este privilégio aqui. Pedimos, ó Deus, então, que o Senhor esteja entrando nesse coração, nessa vida, que abre a porta para o Senhor. Abençoe, Senhor. Toque, Senhor, profundamente. Coloca fome e sede de Ti, Senhor, para que o Senhor possa derramar do Seu Espírito, que o Senhor derrama do Espírito na terra sedenta. Não é na terra que não é sedenta, mas na sedenta. Pedimos isso. Que o Senhor abençoe cada vida.
e que possamos ter esse desejo diante de Ti ardente, cada dia maior. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.